Porque até os 7 anos, de uma forma bem básica, a criança vive, principalmente nos primeiros anos de vida, ela vive os conflitos biológicos como se fosse um animal irracional mesmo ali. Nos primeiros meses, no primeiro, segundo ano, ela vive a maior sobrevivência possível, ela vive o conflito igual um animal na natureza. Se está passando fome, ela ativa um programa biológico. Ela não consegue viver conflitos igual nós seres humanos, que fica remoendo uma situação, que fica imaginando o que vai acontecer. Não, ela vive ali. Ameaça, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando aqui agora, da laringe das cordas vocais, um susto, um medo muito grande, que pode ser por vários motivos, pode ser uma criança que às vezes sofreu um assalto na casa dela, por exemplo, quando ela era criancinha, pode ser uma criança que às vezes teve uma queimadura, caiu óleo quente nela ou algo do tipo que ameaçou ela de forma real, pode ser ameaças de botar de castigo, de bater, de dar tapa na boca, de pegar currião e bater na criança, enfim, de ameaçar, de falar assim, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo, dependendo do tom de voz, um grito, uma situação às vezes onde um pai e uma mãe brigam na frente do filho, situações que ocorre então uma ameaça, pode ser uma ameaça da separação dos pais e a criança sente toda aquela tensão entre o pai e a mãe, então tudo isso são situações de ameaça territorial, onde a criança se sente totalmente assustada, e aí ela bloqueia a voz. Nesse momento que ela está vivenciando a mania, que ativa então a laringe, as cordas vocais, e ela se torna mais maníaca, nesse momento ela começa então a ficar hiperperformática, ela vai para frente do computador, ela se isola, não quer ficar perto de pessoas, e ela produz, fica totalmente super inteligente, ela consegue ficar focada horas e horas fazendo a mesma coisa ali, ou produzindo bastante conteúdo. Por quê? Porque ela é super inteligente, e ela cria o mundo dela ali para sobreviver. Ela ativa os programas biológicos para conseguir sobreviver. Então esse padrão de comportamento, essa constelação, na verdade, é para ela continuar sobrevivendo. É a forma que ela encontrou para se modular. Então ela ativa esses programas biológicos para manter a sua vida. E como que eu vou pegar e tratar uma criança querendo tirar isso? Eu não preciso tirar isso, eu preciso diminuir o peso. Você está muito maníaca, não está saindo de casa vendo pessoas, como que eu faço para uma criança sair de casa e socializar? Eu tenho que diminuir as ameaças. Eu tenho que diminuir o medo dela. E aí vai depender qual é o medo da criança. Às vezes é o medo do pai. E às vezes o próprio tio de voz do pai fala muito alto, grita. Pode estar influenciando. Às vezes é um pai que é alcoólatra. E aí chega em casa, bate na mãe, ou briga, ou quebra as coisas, que eu já tive vários pacientes assim. A criança começa a desenvolver um padrão de comportamento. Nesse caso aqui, se ela se sente totalmente assustada nessa situação, ela ativa a região do hemicórtex do lado direito, o hemicórtex temporal, perdão, o hemicórtex temporal do lado esquerdo, que está relacionado à laringe, ao controle da laringe das cordas vocais. Se junto com isso, ela ativou então a região epigástrica, que era um hemicórtex temporal direito, uma situação onde ela está vencendo um estresse que oprime ela, agora ela tem esse comportamento de autismo.